Olá, muito boa tarde. Agora em Belo Horizonte, 12 horas, 5 minutos. Está no ar mais um Rede Notícia em transmissão simultânea pela TV Horizonte, no canal 30.1, na sintonia da América FM nos 107,1 e também na Cultura M, 830 kHz. Hoje é terça-feira, 1º de julho de 2025. Muito prazer, eu sou André Santos. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, André. Eu sou Janaína Regiane e a partir de agora você acompanha o que é notícia em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil e no mundo com a gente. E nós queremos vocês também nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar o Rede Notícia no YouTube, no nosso canal Notícia TVH, que chegou, olha só, a marca de 5.000 inscritos. Que bacana, né? Parabéns. E acompanhar tudo também que acontece na nossa programação no Instagram, TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. E nesse Instagram, nesse Rede Notícia TVH, nosso canal do YouTube do Rede Notícia, você além de acompanhar a íntegra dos programas e a íntegra das entrevistas, você também pode acompanhar os cortes, os famosos shorts. Olha, tem cada short ali sensacional. Tem shorts ali que a gente já está com mais de 50.000 visualizações. Ó, você está vendo aí na sua tela. Olha ali os últimos shorts do Vili, o Leonardo Ângelo, também na sua tela o Pedro Patrus, a Bela Gonçalves. Somente grandes autoridades que vieram aqui no Rede Notícia e você pode rever a opinião deles a qualquer momento, a toda hora. Entra lá com a gente no Rede Notícia TVH, ali o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, o Cristiano Silveira. Se não deu para acompanhar ao vivo, entra lá no YouTube exatamente, que consegue ver esses cortes e também na íntegra, né? E a gente cada vez mais aumentando a nossa audiência no YouTube e quero agradecer a você que está com a gente. Também agradecer a audiência crescente da gente na tela da TV Horizonte, no som da Rádio América. É verdade. E alcançando, inclusive, quarto lugar no Ibope, gente, na TV Horizonte. É graças a você que tem dado aí esse prazer da sua audiência, a confiança no nosso trabalho, e é por isso que a gente faz o Rede Notícia todo santo dia, a cada dia melhor, para você que está aí do outro lado da tela, ouvindo a gente no América FM, na Cultura M e também navegando nas nossas redes sociais. E a gente começa mais um Rede Notícia com mais um capítulo da greve dos profissionais em educação da Rede Municipal de Belo Horizonte. Desde o início da manhã desta terça-feira, educadores estão reunidos na porta da Prefeitura, na Avenida Afonso Pena, no hipercentro da capital. E a situação entre os educadores e a prefeitura ficou ainda mais tensa, gente, após o anúncio do corte, do ponto dos grevistas, anunciada ontem pelo prefeito Álvaro Damião. Na assembleia realizada agora há pouco, a categoria decidiu pela continuidade da greve, que completa já 25 dias. A repórter Erlane Grace está ao vivo e traz os detalhes. Boa tarde, Erlane. Qual que é o clima e como é que está a situação por aí? Boa tarde, Janaína. Boa tarde, André, e a todos que nos acompanham no Rede Notícia. Olha só, a greve dos professores da Rede Municipal de Belo Horizonte completa 25 dias e segue. A greve vai seguir sem acordo. Hoje a categoria se reuniu novamente na Assembleia aqui, em frente à Prefeitura, e em um dos momentos mais cheios desde o início da paralisação. Vieram cerca de 4.000 profissionais. E como a luta também é simbólica, segundo os professores, eles fizeram um abraço em torno do prédio da Prefeitura, que é um gesto para mostrar que a educação não vai se curvar à indiferença do poder público. Está ao meu lado aqui novamente a Vanessa Portugal. Vanessa, conta pra gente aí, qual foi a decisão tomada na Assembleia de hoje? A greve está mantida realmente por tempo indeterminado? Confirma pra gente. A greve está mantida, é por tempo indeterminado, mas nós temos uma nova Assembleia na quinta-feira, às 14 horas. E a gente tem marcado várias assembleias porque a gente realmente espera que o prefeito apresente uma proposta que possa, de fato, profinhar a greve, E o fim da greve é definido em assembleias. Por isso a gente marcou uma hoje, tem outra na quinta-feira, amanhã tem uma mediação. A gente quer que a cidade entenda que os trabalhadores da educação, os professores, querem voltar ao trabalho. Nós entendemos os problemas que geram a escola estar fechada, mas nós não podemos voltar com a educação desmoralizada. É preciso que a gente volte para que a escola possa avançar e não retroceder.
Certo, esse gesto aí simbólico de abraçar a prefeitura mostra disposição de diálogo ou mostra uma resistência total aí à proposta atual? Mostra as duas coisas. Mostra que não adianta o prefeito ir para a televisão, nos ameaçar a direção de escola. Esse não é o método. Nós somos professores. Nós ensinamos os nossos alunos a não abrir mão dos seus direitos. Então, nós não podemos abrir mão dos nossos, né? E mostra que nós abraçamos a educação pública. A prefeitura não é do prefeito, né? Não foi um abraço ao Álvaro Damião. Foi um abraço ao serviço público que nós prestamos para a cidade. Certo. Houve alguma mudança de posicionamento diante dos cortes já aplicados nos contra-cheques? Os cortes fortaleceram a greve. Veja, quando a prefeitura corta o salário, ela dá um sinal muito ruim para nós e para a comunidade, porque ela desobriga os professores com a reposição. Mesmo que ela restitua o salário, isso incide novamente e os descontos oficiais são feitos duplamente sobre o salário. Então, os professores acabam tendo um prejuízo grande. Uma parte deles, já que cortou, não vão querer repor. E isso não é bom, né? Porque o bom é que a gente termine a greve com um bom acordo, que a gente garanta um calendário de reposição, que a gente restitua esses dias letivos para os estudantes. Mas, enfim, isso depende da prefeitura, não depende de nós. Obrigada, Vanessa, pela sua participação. André, Janaína, agora é com vocês aí no estúdio. Pedir para você segurar só mais um pouquinho para fazer uma pergunta para a Vanessa Portugal acerca daquela possibilidade de uma audiência de conciliação que estaria marcada para acontecer amanhã na Justiça. Se o sindicato foi informado, foi notificado, se essa audiência está confirmada ou não está confirmada. Erlânia, por favor. Sim, o André, o apresentador, está perguntando se a audiência que foi marcada para amanhã foi confirmada com o sindicato ou não. Foi confirmada. Nós recebemos ontem a confirmação e a convocação e nós vamos estar presentes, com certeza, né? Todos os espaços de mediação, de negociação nos interessam. Qual é o horário? Às 11 horas da manhã no Tribunal de Justiça, né, que fica no Alto da Afonso Pena. Ok, muito obrigada, Vanessa. Com vocês novamente, André, Janaína. Obrigado, Erlânia. Agora, Janaína, telespectador da TV Horizonte e ouvinte das Rádios América e Cultura. Chegamos a um ponto nessa greve onde realmente já foi demonstrado, principalmente, gente, aqui não vamos ficar colocando panos quentes nem deixando dar nome aos bois. Principalmente, nos últimos passos, a demonstração da falta de diálogo não feito por parte dos grevistas. Se propor uma proposta salarial para um lado, esse lado pode aceitá-la ou negá-la. Sim. A categoria negou. O que o prefeito, a partir daí, fez? Rompeu o diálogo e partiu para a judicialização. Perdeu. Perdeu. Foi negado. Deu o segundo passo, que foi partir para cortar os pontos dos profissionais da educação. Perdeu de novo. A greve está mantida. É verdade. 25 dias, quase um mês já de greve, né? Então, eles têm que ficarem atentos a isso, porque as crianças que perdem, os alunos que perdem. Depois, e a reposição? Igual a Vanessa acabou de falar aí, né? E aí um outro detalhe. Agora é a Justiça que vai ter que determinar. Será que havia necessidade de tudo isso? Aliás, a gente entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte para saber um posicionamento sobre esse novo passo, sobre a manutenção da decisão da categoria de manter a greve, e a gente ainda aguarda a resposta. Se ela chegar ao longo do Rede Notícia, a gente traz em primeira mão. O metrô de Belo Horizonte tem a passagem mais cara a partir desta terça-feira. Letícia Bessa traz as informações. A passagem do metrô de Belo Horizonte passa a custar R$ 5,80 a partir desta terça-feira, dia 1º. O reajuste de 5,45% ocorre em meio a obras da linha 1, com intervenções na circulação dos trens e a instalação da linha 2 do metrô. O troco máximo obrigatório nas bilheterias é de R$ 50. Vale lembrar que desde a última quinta, dia 26 de junho, a concessionária Metrô BH substitui componentes de um trecho da via permanente da linha 1, por onde circulam os trens, o que gera alterações no funcionamento até esta sexta-feira, dia 6 de julho. Repórter Letícia Bessa.
E a Polícia Federal deflagrou, na manhã de hoje, a Operação Voto Livre contra a Corrupção Eleitoral ocorrida nas eleições municipais de 2024, na cidade de Vespasiano, localizada aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a APF, o inquérito policial foi instaurado após uma denúncia sobre a compra de votos por parte de um candidato do município. As investigações apontam que o candidato pagava valores entre 50 e 100 reais após os eleitores comprovaram que haviam votado nele. Ao todo, foram cumpridos 4 mandatos de busca e apreensão. Os suspeitos podem responder pelos crimes de corrupção eleitoral e associação criminosa, cujas penas máximas são de 4 a 8 anos de prisão. Agora um detalhe, né? Não vende seu voto, não. 50, 100 reais. Aí depois você, com qual dignidade e com qual autoridade que você vai procurar esse mesmo parlamentar para reclamar de um problema na tua rua se você vendeu o seu voto, não o escolheu? Por míseros 50, 100 reais? Me ajuda aí, né? 2 mulheres foram presas em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal transportando aproximadamente 50 quilos de maconha em um ônibus de turismo na BR-116, em Manhuaçu, na zona da Mata Mineira. De acordo com a PRF, as prisões aconteceram durante uma fiscalização. Ainda segundo a corporação, os agentes da PRF inspecionavam um ônibus que seguia do Rio de Janeiro com destino à Bahia. Durante a ação, os policiais encontraram 2 malas no bagageiro que pertenciam a essas 2 passageiras, contendo 79 tabletes de maconha. As 2 mulheres foram presas e encaminhadas à delegacia da Polícia Civil de Manhuaçu, que fez o registro da ocorrência. 4 pessoas morreram em uma troca de tiros com a Polícia Militar em Araguari, no Triângulo Mineiro. O tiroteio aconteceu dentro de um posto de gasolina e foi flagrado por câmeras de segurança. A Polícia Civil, que esteve no local para efetuar a perícia, apreendeu 2 pistolas, uma submetralhadora e um revólver usados pelos suspeitos durante a troca de tiros. De acordo com a corporação, os integrantes do grupo criminoso, que têm idades entre 21 e 26 anos, tinham passagens por tráfico de drogas. Essa ação policial parou o trânsito na cidade, deixou muita gente extremamente... Com muito medo, Sim. Aterrorizadas em Araguari, que é uma cidade que não tem nem 100 mil habitantes. E a gente ainda também está aguardando o posicionamento da Polícia Militar para dar mais detalhes sobre essa operação. E um homem foi preso ao ser flagrado com 3 tabletes de skunk, uma variação da maconha, dentro de uma bagagem no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. De acordo com a Polícia Federal, o suspeito ele estava vindo de Manaus, no Amazonas, e fez uma escala em Belo Horizonte, de onde ele iria partir em direção a Natal, no Rio Grande do Norte. A droga foi encontrada pelos agentes da Polícia Federal e da Receita Federal do Brasil durante uma inspeção ainda no pátio do aeroporto, durante a transferência das bagagens. De acordo com a Polícia Federal, a droga estava escondida em brinquedos acomodados entre os pertences do passageiro. O homem e a droga foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal em Belo Horizonte. E 2 homens e uma mulher foram presos após uma perseguição policial que acabou em um acidente na Avenida Cristiano Machado, na região nordeste da capital mineira, causando inclusive transtorno, no trânsito. Aí, de acordo com a Polícia Militar, o trio ele estava em um veículo e furou um bloqueio policial na Pedreira Prado Lopes, na região noroeste, quando a perseguição começou. Em alta velocidade, o carro rodou na pista e bateu em um poste na Avenida Cristiano Machado, na altura do bairro União, região nordeste de Belo Horizonte. Com a força do impacto, o motorista ficou preso às ferragens e só foi socorrido com o auxílio do Corpo de Bombeiros. Ele e os outros 2 passageiros foram encaminhados ao Hospital Pronto-Socorro João 23, onde permanecem internados sob escolta policial. No carro foram encontrados pinos de cocaína, maconha, dinheiro e uma arma de fogo. De acordo com a PM, os 2 homens possuem diversas passagens policiais, mas a mulher ainda não tinha nenhuma anotação policial. E a rua Padre Eustáquio ela continua completamente interditada no trecho entre as ruas Manhumirim e Ingaí, devido à queda
de parte de uma árvore de grande porte que ocorreu na madrugada de hoje, viu, gente? Ali na altura do número 1990, próximo ao PAN. O Corpo de Bombeiros está agora no local realizando a poda dos galhos da árvore. De acordo com a CEMIG, parte da árvore atingiu a fiação, rompendo os cabos. O fornecimento de energia precisou ser interrompido e técnicos da companhia estão no local acompanhando os trabalhos dos bombeiros para, posteriormente, assumirem os reparos na rede elétrica. Agentes da BH Trans também estão presentes, orientando os motoristas sobre os desvios que estão sendo feitos pelas ruas Manhumirim, Camarugi e Ingaí. Ainda não há previsão para a liberação do trânsito no trecho. E a UPA Venda Nova funciona em um novo local a partir desta terça-feira. Quem traz os detalhes agora é a repórter Letícia Bessa. A partir desta terça-feira, dia 1º de julho, a unidade de pronto atendimento Venda Nova passa a funcionar na rua Padre Pedro Pinto, número 173, em imóvel ao lado da antiga unidade, que passa por reforma. A mudança é temporária, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, e necessária para dar continuidade às obras de ampliação e adequação dos espaços. As intervenções vão desde recuperação de paredes, pisos, instalações elétricas e hidráulicas, até a restauração dos sistemas de ar-condicionado e gases medicinais. A previsão é que as obras sejam concluídas em 18 meses. Nesse período, todos os atendimentos de urgência e emergência seguem funcionando 24 horas, inclusive fins de semana, no novo endereço da Rua Padre Pedro Pinto, número 173. Repórter Letícia Bessa. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco falando sobre o Enem dos concursos, que teve edital publicado hoje e começa as inscrições amanhã. Agora em Belo Horizonte, 12h21. Estamos de volta com Rede Notícia em Belo Horizonte, 12h24. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais realizou uma reunião para voltar a debater a PEC 44, a proposta de emenda à Constituição de autoria do governador Romeu Zema, que derruba a exigência de referendo popular para a privatização das estatais, da CEMIG e da Copasa. A repórter Gabriela Salles acompanhou a reunião e traz as informações. Durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, foi finalizada por falta de quórum no fim da tarde desta segunda-feira. Funcionários da CEMIG e da Copasa acompanharam atentamente os debates que ocorreram de forma acalorada. Esta foi a terceira reunião realizada na comissão para tratar do tema, que já conta com parecer favorável do relator. A PEC 44, enviada pelo governo do estado à Assembleia, prevê o fim do referendo popular para a venda das estatais. CEMIG e Copasa seriam incluídas no pacote de bens destinados ao PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados. A deputada Beatriz Cerqueira, do PT, relembrou que a Constituição Estadual, ainda no governo Itamar Franco, exige a realização de referendo popular para a privatização destas empresas. Ela também questionou a vinculação entre a adesão ao PROPAG e a necessidade de vender os bens públicos. Eu tive que ler a mensagem do Itamar Franco de 2001. Para lembrar o porquê da importância da proteção da CEMIG e da Copasa, através do referendo. É que não tem nada a ver com o PROPAG. Então, é preciso separar. PROPAG diz respeito ao que nós vamos entregar para ser federalizado como entrada na negociação da dívida. Retirar o direito da população sobre um referendo sobre privatização de estatais, isso tem nada a ver com o PROPAG. Isso é um oportunismo do governo Zema. O Estado tem até o fim de outubro deste ano para apresentar a lista de bens que serão usados para abater a dívida. Na última semana, 2 ativos mineiros, a Codemig e a Codenge, tiveram parecer favorável à federalização, aprovado em plenário. Em nota, o líder do governo na Assembleia
Assembleia Legislativa, deputado João Magalhães emitiu nota acusando a oposição de obstruir o andamento de projetos decisivos para o Estado e de manter a paralisação dessa tramitação por motivação política e uma atitude irresponsável diante da urgência e da dimensão do problema fiscal de Minas Gerais. Repórter Gabriela Salles. E a gente vai continuar falando de política e para isso a gente vai chamar o Raul Mariano, que está na nossa redação aqui da Rede Catedral. Raul, hoje os deputados estaduais eles vão sabatinar os indicados pelo governo estadual para compor a direção da Artemig, né, que é a agência reguladora de transporte de Minas Gerais. E quem que são os escolhidos do governador Romeu Zema para ocupar esses cargos? Raul, boa tarde. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Então, o governo indicou 3 nomes bastante técnicos para ocupar essa função, que é uma função muito minuciosa, muito técnica, ou seja, a função de dirigir o órgão que vai regular os transportes em Minas Gerais. Os nomes foram o servidor Breno Longobuco, que já é um servidor de carreira, que já está lotado na Secretaria de Infraestrutura, a Isabela Baruffi, que trabalha também na mesma secretaria, e o Carlos Alvise, que é outro servidor do governo federal, que veio, enfim, trabalhou na NTT, em outras agências e também tem conhecimento nessa área. Foram esses os indicados para serem sabatinados hoje na Assembleia. Eles vão ser submetidos, na verdade, a uma série de perguntas e questionamentos e vão ter que provar para os deputados que eles têm condição de ocupar essa posição tão estratégica e tão importante para o estado de Minas Gerais. A Artemig é uma agência reguladora de transportes de Minas Gerais, um órgão novo que foi criado pelo governo, aprovado agora no mês de maio e que nasce com uma função fundamental, que é a de regular os transportes no âmbito estadual. Na prática, como que isso funciona? O governo está criando um órgão que vai ter a capacidade de fiscalizar de perto como as concessionárias de transporte estão prestando o serviço. As concessões, basicamente, são serviços que o governo concede a uma empresa privada para que ela tome conta. Por exemplo, as rodovias que estão sob concessão, essas empresas são obrigadas, por contrato, a manter a qualidade do pavimento em dia, a promover toda a sinalização necessária e, em troca disso, essas empresas recebem o tão falado pedágio. O papel da Artemig nesse contexto vai ser de garantir que essas empresas estejam realmente cumprindo o que está em contrato, fazendo valer a lei e garantindo que a população que usufrua desses serviços tenham a melhor prestação de serviço possível, em segurança, com qualidade de pavimento, de sinalização, etc. A Artemig vai cuidar não somente de estradas, mas também das concessões hidroviárias, ou seja, os serviços de balsa que o Estado possui, os aeroportos que estão sob responsabilidade do Estado também serão regulados pela Artemig. Ou seja, é um órgão novo que está chegando para desempenhar uma função extremamente importante para os mineiros, sobretudo porque Minas Gerais tem hoje a maior malha rodoviária do país. É um estado muito extenso territorialmente, por onde passam milhares de pessoas atravessando o país todos os dias. Agora, Raul, uma pergunta que fica é a seguinte: uma agência reguladora de transportes e pelo rol aí de obrigações que ela estaria de fazer fiscalização e de regular, o transporte metropolitano não está incluído nessa história, não? Ou pensei errado? Você está certíssimo, André. Esse é um ponto que ficou em aberto e que certamente será questionado pelos deputados hoje, mas a Artemig, no escopo da agência, não se inclui a regulação do transporte intermunicipal e metropolitano, que, diga-se de passagem, é hoje o centro dos maiores problemas que o Estado tem dentro do rol de transportes que ele cuida, Então está aí uma pergunta que a gente espera que seja respondida hoje nessa sabatina da Assembleia. Obrigado, Raul. Obrigada, Raul.
Olha só, as inscrições para a segunda edição do CNU, o Concurso Público Nacional Unificado, o famoso Enem dos concursos, começa nesta quarta-feira, dia 2, e segue até o dia 20, segundo informou hoje o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. A taxa de inscrição de R$ 70 deverá ser paga até o dia 21 de julho. O CNU terá 3.642 vagas distribuídas em 32 órgãos públicos. Desse total, 2.480 são vagas imediatas e 1.172 vagas para provimento a curto prazo. E diferente da edição anterior, que teve 8 editais, dessa vez o processo seletivo ele vai contar com um único edital. E nele vai constar as informações detalhadas sobre as vagas, os salários, o conteúdo programático das provas, os critérios de classificação e também a composição das notas finais. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas, que é a banca organizadora do concurso. Olha só, gente, o corpo da brasileira Juliana Marins deve chegar ao Brasil nesta terça-feira. A informação foi confirmada pela companhia Emirates na noite dessa segunda. Em um primeiro momento, o corpo de Juliana seria levado no voo de hoje, com chegada no Rio de Janeiro somente na quarta-feira. No entanto, após a confirmação do governo brasileiro que realizará uma nova autópsia no corpo da Juliana, a viagem foi adiantada para dar andamento ao novo exame o mais rápido possível. E o governo federal, por meio da AGU, a Advocacia Geral da União, informou que vai cumprir voluntariamente o pedido do novo procedimento que foi feito pela Defensoria Pública da União, que representa os interesses da família da Juliana. A previsão é que a necrópsia ela seja feita no máximo 6 horas após a aterrissagem em território nacional, para preservar as evidências do acidente que ficaram ali inconclusivas, né? Os familiares ficaram em dúvida. Verdade, vamos ver onde tudo isso vai acontecer. Agora, em Belo Horizonte, 12h34. A gente vai para um breve intervalo e na volta vamos conversar com o vereador por Belo Horizonte, Elton Júnior, do PSD. É daqui a pouco. Estamos de volta com Rede Notícia, 12h37. Hoje a gente recebe no nosso quadro de entrevistas o vereador Elton Júnior, do PSD em Belo Horizonte. Desculpe, telespectador e telespectadora, ouvinte e ouvinte. Elton, obrigado por tua presença aqui no nosso Rede Notícia. Está no seu primeiro mandato e hoje, nos últimos 25 dias, acho que o grande assunto entre todo mundo que está envolvido com o poder público em Belo Horizonte é essa greve da educação que, agora há pouco, a categoria definiu pela manutenção da greve. Como que o senhor está vendo esse movimento? Movimento que a gente já viu, pelo menos a conversa, o diálogo, não existe mais entre a categoria e o prefeito. Como que você acha que a Câmara pode atuar, no seu entendimento, para poder restabelecer esse diálogo e dar fim a essa greve que só está prejudicando todo mundo? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Janaína. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio América. Eu estava confundindo a rádio, ia falar Rádio Horizonte, mas o nome da rádio TV Horizonte. Né? TV Horizonte, Rádio América. Isso. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, é um privilégio grande. E, cara, você acertou. O assunto dos últimos dias tem sido a greve da educação e, na minha visão, esse é o momento de distensionar. Não dá mais para a gente continuar num clima onde o prefeito é inimigo dos professores, os professores são inimigos do prefeito, porque nós temos um objetivo maior, que é ter as crianças dentro de sala de aula. E, obviamente, eu entendo o movimento grevista, é natural que a categoria busque benefício para si mesma, isso é legítimo, eles estão em busca de coisas que são muito justas, sabe? Os professores e os demais profissionais de educação são as categorias mais importantes que nós temos dentro da cidade. No entanto, nós também temos que pensar no critério técnico, por quê? É natural que o sindicato busque a maior melhoria possível, é a função dele, tem que defender os professores. Mas nós temos que avaliar as contas, dando para pagar, maravilhoso. Se não der, onde a gente consegue chegar para que tenha um ponto de equilíbrio entre a demanda que está sendo colocada e a viabilidade da entrega, para não ficar num ambiente onde a gente promete e não consegue cumprir. Então, o que eu estou dizendo? A demanda é muito justa e precisamos avaliar a viabilidade. Como? Diálogo. Vamos sentar e resolver.
Amanhã está marcada uma audiência de conciliação entre as partes, entre a prefeitura, entre o sindicato, e eu espero do fundo do meu coração que as coisas caminhem para um cenário onde exista diálogo, conversa, para definir a situação e a gente encerrar de vez a greve. Greve não é bom para ninguém, não é bom para o professor, não é bom para os alunos, não é bom para os pais, as famílias, fica todo mundo muito aflito com a situação. Mas eu entendo que a demanda é justa e que precisa ser resolvida dentro da viabilidade. Vereador, você é um vereador jovem, né? Faz parte do Partido Jovem também, do PSD Jovem. Como é que você avalia essa situação, então, relacionada a isso? Aos estudantes que estão em greve. É seu primeiro mandato, né? Tem Sim. 6 meses aí e já chegou com essa greve. Como é que você faz essa avaliação? Sendo bem sincero para você, Janaína, eu avalio a situação como natural, não no ponto de vista da negociação em si, mas natural no ponto de vista de nós termos uma rotina em que, de novo, os profissionais estão brigando por uma coisa que é devida, sabe? A valorização profissional é muito importante. Então, a função do sindicato é, de fato, representar da melhor maneira que puder. A função da prefeitura é atender dentro do limite viável. Então, é uma situação que é natural. Não vai ser nem a primeira nem a última greve. O que a gente tem que ter é condição de trabalhar a situação com maturidade e pensando que ninguém aqui está legislando em causa própria, ninguém está com uma má fé na situação. Entendeu? Os professores grevistas não estão de má fé, a prefeitura também não está de má fé. São lados diferentes de um mesmo problema. Então, é uma situação natural. Dá para os vereadores atuarem como num processo de conciliação, buscar nos bastidores, ou até mesmo montando um tipo de frente parlamentar para tentar resolver essa questão? Embora não seja a função do vereador, porque é uma pauta do executivo e o executivo tem que tratar, mas pelo menos para estabelecer novamente uma linha de contato e de diálogo, Elton? Eu acho que não só dá, como os vereadores devem fazer esse processo, como já tem feito. Cada vereador atua de uma maneira. Alguns atuam com mais ênfase, outros atuam de maneira mais contida nos bastidores para que a coisa se resolva e, de fato, tenha um resultado. Mas cada um está fazendo a sua parte para quê? Para que cheguemos em um ponto de equilíbrio. Então, eu já tratei desse assunto diversas vezes com a prefeitura, já falei as minhas posições, já explanei que é necessário que a gente encontre um meio termo que consiga finalizar o assunto. Obviamente, não é só a minha vontade ou a minha interlocução que vai resolver a situação, mas é a maneira que eu entendo que é mais adequada e mais frutífera para que o resultado aconteça. Então, eu fui eleito numa plataforma que buscava sempre o resultado. Olha, eu não estou preocupado com A, com B, com a ideologia, eu estou preocupado com o quê? Com o resultado da coisa. Então, não é o meu perfil, por exemplo, ir até a manifestação e gritar palavras de ordem e que, de certa forma, iria até contemplar as pessoas que estão ali presentes, né? A coisa vai para um lado emocional que é também legítimo. Mas o meu ponto de vista é o momento de destensionar. Numa negociação, ambas as partes têm que estar dispostas a ceder alguma coisa para que exista negociação. Se eu não quero ceder nada e você não quer ceder nada, nós não estamos negociando, nós estamos brigando. É diferente. É verdade. Então, essa é a minha defesa. E eu vejo que muitos vereadores já têm feito, cada um à sua maneira, uns têm um perfil mais explosivo, de estar lá na frente da câmera fazendo o enfrentamento, outros de maneira mais contida, no bastidor, nesse perfil mais de articulação, mas a Câmara não tem se furtado do seu papel. Por falar em papel do vereador, né, dos vereadores de uma forma geral, a gente tem visto muitos projetos dos vereadores aí, projetos que não vamos dizer que não são importantes, né? Eu vi até uma postagem sua, Elton, do senhor, falando em relação a isso, em relação a datas comemorativas, né? Em relação a esses projetos, a gente vê aí em relação à greve, né? A greve dos professores, obviamente tem muito assunto vamos dizer assim, mais importante para ser debatido e esses projetos que não são tão importantes. Como é que você vê isso também? Então, Janaína, obviamente a prioridade ela é relativa. Então, uma coisa que é muito prioritária para mim pode não ser tão prioritária para o André e não ser tão prioritária para você. Mas existem alguns assuntos, como nós discutimos aqui, acabamos de falar de educação, é consenso. Educação tem que ser prioridade, saúde tem que ser prioridade. E eu sou um defensor de que Belo Horizonte discuta os problemas de Belo Horizonte. Então, na Câmara de Vereadores, a gente tem uma rotina em que vários parlamentares, eles às vezes optam por discutir questões que são inerentes a Brasília, discutir assuntos mais ideológicos, que, de novo, fazem parte do dia a dia. Todo mundo tem ideologia, todo mundo tem posicionamento. Mas que, no frigir dos ovos, nós, enquanto vereadores, temos pouca gerência efetiva sobre certos temas. Então, por exemplo, agenda nacional. Não cabe a mim discutir o IOF, que está sendo votado lá em Brasília. Posso me posicionar, posso mobilizar, mas não é o vereador que vai definir se o IOF fica, se vai ser ampliado, se não vai.
E, na mesma medida, as questões simbólicas. Por quê? Se tudo é relevante, nada é relevante. Então, por exemplo, o 8 de março, que é uma data muito emblemática para nós, o Dia Internacional das Mulheres, é uma data que é carregada de simbologismo. A gente usou esse momento do calendário para dar centralidade à pauta feminina, para denunciar os abusos que as mulheres sofriam, para denunciar a violência contra a mulher. Se eu coloco mais 5 datas comemorativas no 8 de março, ele deixa de ter a simbologia e a função que tinha para ser mais uma data qualquer. Então, a minha defesa na Câmara de Vereadores de BH não é que a gente não tenha datas comemorativas, sabe? Pelo contrário, podemos ter sim, algumas têm um simbolismo muito relevante para que se discuta assuntos importantes. Mas é importante filtrar o que, de fato, é relevante, o que é prioridade para a cidade e de maneira mais ampla, mais abrangente a todos. E, de novo, selecionar, porque, do contrário, a gente fica discutindo questões que em nada agregam na vida de ninguém, enquanto a cidade tem problemas muito sérios que precisam ser resolvidos. Obviamente, nada é num passe de mágica, né? Mas temos que trabalhar unidos no sentido de uma resolução. Então, essa é a minha defesa. Às vezes eu sou até criticado por alguns pares, porque fico parecendo que eu sou um fiscal, né? Que eu quero filtrar o que as pessoas vão discutir ou não vão, e não é isso. Cada um tem a legitimidade de discutir o que quiser, todos foram eleitos para isso. Mas o meu ponto de vista é esse, que temos que priorizar e focar naquilo que nós temos de gerência. Nós vamos para um breve intervalo, a gente está conversando com o vereador Elton Júnior do PSD, nós vamos para o intervalo, na volta a gente continua essa conversa aqui no Rede Notícia. Já, já. Estamos de volta agora em Belo Horizonte, 12 horas e 49 minutos. A gente segue no Rede Notícia conversando com o vereador Elton Júnior do PSD de Belo Horizonte. Vereador, um dos problemas da nossa capital é o transporte público. Isso é fato, isso não é de hoje. Entra ano e sai ano, a gente discute a situação, a qualidade, o preço da tarifa. E agora, até o fim desse mandato, os vereadores terão uma responsabilidade gigantesca, que é analisar o novo contrato de ônibus na capital mineira. Como é que você está vendo esse processo? E antes de se mudar, o que dá para ser feito já, agora, dentro da sua visão? E por que não é feito, no seu entendimento? Boa pergunta, André. É importante elucidar um ponto, que a Câmara de Vereadores ela tem a função de fiscalizar e de legislar. Então, a nossa atuação frente à elaboração de um novo contrato é fiscalizadora e, nesse caso, é até prévia, porque o novo contrato ainda não foi confeccionado. A concessão que foi feita em 2008, ela vence agora em 2028, e antes disso a Prefeitura tem que entregar uma nova modelagem de concessão para que possa ser feito o serviço do transporte coletivo em Belo Horizonte. E aí, qual que é a tarefa da Câmara? É uma só, é avaliar quais os pontos do contrato anterior eles não estão funcionando adequadamente, para que esses pontos sejam corrigidos por uma nova modelagem contratual da nova concessão. Então, por que a gente precisa fazer isso? Porque tudo que não funciona hoje no transporte coletivo, e aí vai da manutenção dos veículos, vai dos horários, as viagens fantasmas que às vezes acontecem, estado de conservação, ar-condicionado, tudo isso é regido por uma norma jurídica, que é o contrato. Então, se a gente não tem um instrumento normativo que garanta a possibilidade efetiva do serviço ser prestado com qualidade para o usuário, não adianta a gente tentar manobrar no meio do caminho, porque o contrato não nos permite. Então, essa comissão que está acontecendo na Câmara de Vereadores, ela é uma tentativa dos vereadores balizarem a nova concessão e entregarem para a Prefeitura, olha, isso aqui é o que não pode faltar no instrumento jurídico para que a gente consiga avançar no que tange a qualidade do transporte. Obviamente, não é a Câmara que faz, quem faz o contrato é o Executivo, mas a Câmara tem condição, pelo perfil, né, de ser um órgão de representação, de agregar todos os setores envolvidos. Então, a gente chama os usuários, chama os empresários de ônibus, chama os empresários do suplementar, chama as associações de categoria, associações dos trabalhadores do transporte público e tenta entender qual parte não está funcionando para cada uma dessas categorias, para a partir disso, e junto de especialistas, junto de pessoas que entendem de modelagens públicas de concessão, a gente consiga, de fato, balizar como vai ser o novo instrumento jurídico, para que aí sim a gente possa ter um salto de qualidade dentro do transporte, porque hoje a grande demanda do transporte coletivo de Belo Horizonte é o quê? É qualidade. E isso tem freado significativamente a mobilidade da nossa cidade, porque é um ciclo vicioso. Se o transporte está ruim, eu deixo de usar. Se eu deixo de usar, eu estou no carro. Se eu estou no carro, está todo mundo no carro, não vai caber nas vias. Então, qualquer metrópole, qualquer cidade do porte de Belo Horizonte
que queira de fato ter uma mobilidade que funcione, precisa pensar em transporte de massa. E aí lê-se metrô e ônibus, que são as medidas mais convencionais. O metrô agora está numa outra perspectiva, porque foi privatizado e aí está tendo a expansão, não tem exatamente a gerência municipal para que seja feito, é uma modelagem que é fiscalizada pelo governo do estado, mas operado por uma empresa privada. O que sobra para nós nesse momento de mais importante é avaliar essa concessão dos contratos de ônibus convencionais de BH, para que eles sim possam funcionar e ter a qualidade que a gente espera e precisa que tenha na cidade. Você falou um ponto interessante, né? O papel do vereador da Câmara avaliar, fiscalizar. Mas você acha que a população ela sabe disso quando ela elegeu o vereador para cobrar de vocês, né? Você está no seu primeiro mandato como vereador novo. Você acha que a população tem essa autonomia de cobrar mesmo de vocês, igual você falou, convocar a população, né? Você percebe isso, você convoca a população, porque a gente percebe todo mundo criticando, né? Obviamente, né? Principalmente em relação à qualidade dos ônibus do transporte público. E a população percebe, tem isso de procurar os vereadores para poder reclamar mesmo? Então, Janaína, tem uma frase que eu levo para mim, que ela fala assim: história é o que pouca gente faz, enquanto gente normal sobrevive. Então, eu trago ela para a política. A política é o que pouca gente faz, enquanto as pessoas normais estão sobrevivendo. A população, a maioria dela, né, tá por aí vivendo a sua vida, tá pagando conta, tá buscando filho na escola, tá se esforçando para ter uma vida melhor. E aí sobra para quem está na máquina pública, dentro da rotina do Estado, seja no legislativo, no executivo, poder gerir o que está ali para todo mundo. Então, o transporte coletivo e outras as funções mais. Eu sinto que quando a gente vai ter contato com a população e alguém tem de fato um problema, essa pessoa ela só quer que a gente resolva. Ela não sabe se é o vereador que resolve, se o vereador vai levar para o prefeito, se vai levar para o governador, se vai levar para sabe-se lá Deus onde. Mas resolvendo é o que importa. E aí eu tento ir para uma perspectiva sempre de ser um pouco formador, assim, de esclarecer para as pessoas, olha, isso aqui compete à minha atribuição, isso aqui não compete, isso aqui eu vou levar para um outro lugar para tentar resolver, apostando sempre que as pessoas têm essa capacidade de aprender e de entender o que a gente está comunicando. Nem sempre funciona, porque a gente vem de um cenário político onde a população via nos políticos a figura do Messias ali, né? Do cara que leva benesses, do cara que entrega uma cesta básica, do cara que dá algum tipo de assistencialismo. E que não necessariamente é o que a gente pode fazer. Mas aí, para desconstruir um cenário de centenas de anos, né? Onde isso se consolidou e agora, graças a Deus, tem caído em desuso, leva tempo. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, nem sempre a população tem consciência do que a gente tem que fazer. Mas cabe a nós fazer o correto ainda assim. Agora, você falou dessa função, que é uma do parlamentar, do vereador, que é ser o ponto de interlocução, né, de levar a mensagem para quem vai resolver o problema. Aí parte do Poder Executivo, o prefeito e tal. Como é que está a relação, como é que você tem visto a relação entre os vereadores e o prefeito Álvaro Damião? Claro que a gente começou um ano de 2025 com o prefeito Fuad Noman, que infelizmente faleceu, e aí o vice assumiu a vaga. Como é que está sendo essa relação? Você vê um trânsito bom do prefeito Álvaro Damião com os vereadores? O prefeito, inclusive, Fuad Noman, que fazia aniversário no dia de ontem, é verdade. Completaria 78 anos. Então, André... que era, inclusive, do seu partido, o prefeito PSD, Fuad. Exatamente. O prefeito Álvaro, ele assumiu numa situação de extrema... É uma situação esdrúxula, entendeu? Ninguém sabia ao certo como a coisa iria acontecer. Então ele ficou primeiramente como interino e todo mundo na expectativa de que o Fuad fosse retornar, porque mesmo com a idade avançada, mesmo com a doença que estava acometendo ele naquele momento, ninguém pensava que ele fosse falecer logo de cara no começo do mandato. Então, no começo do ano, isso gerou uma paralisia decisória muito grande, porque ninguém sabia ao certo o que ia acontecer. Desde que o Álvaro assumiu, eu vejo que a relação dele com a Câmara tem sido exemplar. Eu falo porque eu já vivi a rotina de Câmara de Vereadores mesmo antes de ter o meu mandato, né? E eu vejo que tudo que ele está fazendo, ele tenta partilhar a Câmara de Vereadores para que a coisa seja o mais inclusiva e ampla possível. Obviamente, essa experiência do Álvaro enquanto vereador facilita o trabalho, porque ele foi vereador durante alguns mandatos, então já tem essa experiência de saber qual é a demanda do vereador, o que vai deixar o vereador satisfeito, quem está pressionando o vereador, para, a partir disso, ter uma rotina de um prefeito que compreende a complexidade dos outros atores políticos que estão compondo a administração com ele. Então, tudo que eu tenho visto até agora é uma relação que ela é parcimoniosa, sabe? Ela tenta respeitar, tenta ser harmoniosa com todos e fluir da melhor maneira possível.
É claro que tem questões muito complexas, então o prefeito não vai agradar o vereador 100% do tempo, da mesma forma que o vereador não vai agradar o prefeito e nem tem que agradar. Os órgãos são independentes e funcionar dentro da própria rotina. Mas o quanto melhor puder ser essa relação, quem ganha é a cidade. Sim. A gente agradece, vereador. A gente, o tempo passa rápido, mas já foi. Já foi. Já saiba que está aqui as portas abertas da Rede Catedral de Comunicação, da TV Horizonte, da Rádio América, da Rádio Cultura e do Rede Notícias para sempre estarmos com a sua participação. Já se sinta novamente convidado. Obrigado pela tua presença. Maravilha. Agradeço a TV Horizonte, a Rádio América. Agora acertei os nomes, não confundi. E parabéns por esse programa aqui, gente. É muito importante que a mídia ajude, não só os políticos, né, mas toda a estrutura da administração a comunicar para as pessoas o que está acontecendo. Então tem que ter política na mesa das pessoas, tem que ter esse debate mesmo que é franco, é sincero e que a cidade ganha muito com isso, tá? Obrigado pela oportunidade e sempre que me convidarem eu volto. Obrigada. E termina aqui o Rede Notícia Entrevista. Agradeço a sua companhia. Você que está assistindo a gente, ouvindo, não esqueça de acompanhar nas nossas redes sociais. No Instagram, nós estamos no @TV Horizonte e no @Rádio América Oficial. E você também pode ver o Rede Notícia no YouTube. Entre lá no nosso canal, se inscreva. Rede Notícia TVH, já somos mais de 5.000 inscritos. Se inscreve, ativa as notificações. Também acesse o canal da TV Horizonte no YouTube, tvhorizonte.oficial. Agora você fica com Bola na Rede, Júnior Brasil repercutindo todas as novidades do mundo da bola. Rede Notícia volta amanhã, ao meio-dia. Uma boa terça-feira. Boa tarde, até amanhã. Tchau, tchau.